Vamos lá, agora a gente vai falar de forma mais prática mesmo sobre a declaração de óbito. Mas antes de você escrever a primeira letra, você tem que saber disso aqui que eu vou falar para você. A declaração de óbito, ela vem sempre em 3 vias. Uma via branca, que ela vai ser direcionada à Secretaria de Saúde, e aí vai ser a responsável por compilar os dados epidemiológicos. A via amarela, que vai ser direcionada para o cartório, beleza? Para poder ser lavrada, né, a certidão de óbito. E a via rosa, que ela vai ficar no estabelecimento de saúde ou no prontuário do paciente, a depender da dinâmica de onde é que o paciente foi atendido e de quem forneceu a declaração de óbito. Se a gente está falando de um OBSF, a via rosa ela vai ficar no prontuário. E se a gente está falando de um hospital, ela vai ficar no setor do hospital responsável por isso. A declaração toda ela é dividida em 9 blocos e a gente vai passar por cada um deles. Então, o primeiro bloco é a identificação, depois você vai falar o local de residência do paciente, o local da ocorrência do óbito, se o óbito foi fetal ou de pacientes de menor do que 1 ano. Depois você vai colocar as condições e causas do óbito, depois você vai colocar seus dados, né, na parte lá de médico. Depois é uma parte de causas externas, uma parte para o cartório e uma parte para a localidade sem médico. Então, existe essa divisão aí, esses 9 blocos de informações que você precisa preencher. A maioria deles você vai preencher, mas existem alguns pontos ali específicos que você não vai precisar mexer, não. E quem é que pode ter uma declaração de óbito? Os estabelecimentos de saúde, né? Uma clínica, um hospital, o IML, o SVO, né? Por razões óbvias. Você, como médico, você pode se cadastrar na Secretaria Municipal de Saúde e pegar a declaração de óbito para você. Então, aquele contexto de paciente particular, que você acompanha domiciliar, você pode ter sua declaração de óbito para poder fornecer para os pacientes, para você não ter que direcionar ele para uma emergência nesse contexto. E em localidades onde não existe médico, o cartório também pode ter uma declaração de óbito. Você pode cobrar para preencher uma declaração de óbito? Não. Isso aí você não pode, porque baseado no Código de Ética Médica, você não pode deixar de fornecer uma declaração de óbito de um paciente que você assistiu. Mas, ao invés de cobrar a declaração de óbito, o médico pode sim cobrar pelo atendimento para a verificação do óbito. Então, se é um paciente particular, alguma situação que chamaram você para ver o paciente, você pode cobrar pelo atendimento, sim. Você não pode cobrar pelo documento que você vai fornecer. Isso aí é baseado nesse artigo aqui, 83 do Código de Ética Médica, o documento de 2019, como eu mostrei para você no vídeo anterior. E aí no vídeo anterior eu falei sobre causas não naturais, né, causas externas, mas o que é que são essas causas externas? Quando é que a gente vai mandar o paciente para o IML? Particularmente quando são óbitos causados por acidentes ou violência, intencional ou não. Então, é aquele paciente que chegou, por exemplo, com a tentativa de suicídio, paciente que se cortou. Isso aí é uma causa externa, né? Uma violência intencional. Ou o paciente que foi agredido, isso aí é uma violência não intencional. O paciente sofreu um acidente de carro, um capotamento, um acidente no trabalho. Ele estava trabalhando num telhado e caiu do telhado, ou então ele caiu da escada, ou então no trabalho caiu alguma coisa em cima da cabeça dele. Ou qualquer acidente que tenha acontecido, qualquer situação que não seja uma causa natural, algo que aconteceria com o paciente, alguma coisa que seja orgânica e fisiológica, né? Fisiopatológica. Isso aí são as causas naturais. As causas externas são acidentes ou violência, sendo ele intencional ou não. Então, esse paciente aí, ele precisa ser mandado para o IML, o médico do plantão não preenche essa declaração de óbito. Em qualquer tempo que tenha acontecido o evento, desde que ele tenha relação com o óbito. Então, se o paciente sofreu um TCE porque caiu do telhado, e aí ele ficou acamado, e por ele ficar acamado, ele fez uma escara, e essa escara infectou ele, morreu séptico, esse paciente precisa ir para o IML. Você precisa mandar esse paciente para um serviço especializado verificar esse óbito. Mas por que é que você tem que fazer isso? Porque se não for dessa forma, o paciente pode deixar de receber algum benefício, ele pode deixar de receber algum seguro. Em qual contexto? Você coloca lá na declaração de óbito como médico substituto que o paciente faleceu e teve essa cadeia de eventos aí. Ele era acamado por um TCE e aí ele fez uma escara e essa escara infectou e ele teve sepse. Então, se você escreve isso aí, você não é o médico de IML, o paciente deixa de receber benefícios. Então,
além de existir uma demanda aí jurídica. Por quê? Esse paciente pode ter sido empurrado do telhado, ele pode ter sido agredido. E aí, nesse contexto de definição até criminal, é preciso que exista uma avaliação do corpo pelo médico perito. Então, você não deve preencher essa declaração de óbito que seja uma causa externa. Então, qualquer evento de acidente ou violência, sendo intencional ou não, que tenha relação com a causa do óbito. Então, se a cadeia de eventos que levou ao óbito começou com um acidente, independente do momento que tenha acontecido, é um paciente para ser mandado para o IML. Beleza? E aí, na hora de preencher a DO, existem algumas boas práticas, né? Você deve preencher sempre de caneta azul ou preta. Isso aí é uma definição do Ministério da Saúde para poder, né, facilitar o entendimento ali. É um documento oficial, então sempre preencher de caneta azul ou preta, de preferência azul. Por quê? Porque o material é todo preto, né? A linha é preta, então pode haver confusão. A caneta azul é preferível, mas de preto não está errado também. Preencher sempre com letra de forma, tá? Para facilitar também o entendimento. E, de preferência, sempre solicitar um documento de identificação da família. Porque você não vai ter como confiar em 100% dos dados que estão no prontuário lá eletrônico, caso seja um prontuário eletrônico ou no prontuário manual, dependendo de como é a dinâmica aí do seu atendimento. Porque nem sempre está fidedigno. Então, o ideal é você solicitar à família um documento do falecido para poder preencher a declaração de óbito. Que momento você vai fazer isso? Na hora que você for informar do óbito do paciente, você chama a família, você conversa com a família, usa as técnicas que a gente já passou aqui na parte de comunicação de situação difícil, e nesse momento, quando você finalizou tudo, você questiona, pergunta, tem um documento aí, um documento com foto, a carteira de identidade, alguma coisa que possa ter todos os dados bem direitinho, como filiação, o nome completo do paciente, e alguns dados aí como RG, CPF, cartão do SUS. Muitas vezes isso aí é interessante que tenha no documento. Por ser um documento oficial que vai ter ali todas as informações, para que você confie naqueles dados e você consiga preencher a declaração de óbito de maneira adequada. É importante que você não deixe nada em branco. Então, todo item que não for preenchível, você tem que pelo menos marcar como ignorado, ou você pode passar um traço, uma linha, num local onde você não consegue aquela informação. Vou te explicar melhor nos próximos vídeos, onde eu vou te mostrar como é que você vai preencher cada bloco. E aí eu vou te mostrar um exemplo de como fazer. É importante também que você não rasure. Então, se você errou, você não rasga, você não joga fora. Você só informa ao setor responsável pelas declarações de óbito. Eu errei, eu preciso de uma nova. Essa declaração de óbito ela vai ser retornada ao Ministério da Saúde para ser computada, né, como uma declaração de óbito que não foi preenchida de maneira correta. Ela tem uma sequência. Você não pode desprezar o documento, porque todo documento que é emitido, né, todo que é impresso, ele é contabilizado depois. Pelo manual, você pode inclusive retificar. Mas quem é que pode retificar num contexto aí de ter errado algum item na declaração de óbito? Apenas o médico que preencheu a declaração de óbito primeiro. Então, pelo menos aqui em Pernambuco, a gente não retifica. A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é refazer a declaração de óbito. Se no lugar onde você trabalha você pode retificar, você vai retificar na lateral. Você coloca item tal, você escreve o número do item e você descreve a informação correta. Eu já cheguei a fazer isso, mas a recomendação atual aqui onde eu trabalho é não retificar e você refazer a declaração de óbito. E aí você está respaldado pelo Código de Ética Médica, né, que você pode preencher a declaração de óbito, mesmo não tendo atestado óbito, sendo como substituto, né, no contexto aí de plantão. Então você está respaldado pelo Código de Ética Médica nesse sentido. Você não viu o óbito, você não atestou efetivamente que o paciente foi a óbito, mas como você vai retificar a DO, e aí você vai retificar itens geralmente de identificação, de endereço do paciente, que é o que é mais comum e está errado. Você não vai retificar a causa-morte, você não vai retificar a parte lá que gera mais dificuldade. Isso aí você não tem como dizer porque você não viu o paciente. Então é inadequado que você faça isso. Então agora eu te mostrei coisas que são extremamente importantes antes de você começar a escrever. Então você precisa escrever com a caneta azul, você precisa escrever com letra de forma, você precisa entender para onde é que vai cada documento, você precisa entender quando é que você vai preencher a declaração de óbito, né? Você não pode preencher um óbito
que tem uma relação com a causa externa, porque o paciente pode se prejudicar com isso e até você mesmo se prejudicar, porque você vai estar atestando o óbito como se fosse uma causa natural, às vezes foi um evento até de violência, uma demanda criminal, e você vai estar se metendo nisso aí sem necessidade. Então, importantíssimo você ficar de olho nesses detalhes que eu te passei aqui. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre cada bloco da declaração de óbito, a parte de identificação, residência, ocorrência, a parte do atestado de óbito, né, que é aquela parte onde a gente fala qual foi a causa-morte e tal, que é a que gera mais dificuldade, e até os finalmente lá, os últimos itens. Beleza? Então, simbora!